Boa tarde. Vocês não vão acreditar. Eu gravei ela. Eu descobri que não estava aparecendo a imagem. Essa é minha falta de inteligência perjudica. Brincadeira. Vamos lá de novo. A tia explicou, mas eu vou ficar de novo. A tia explicou pra ninguém, né? Porque não deu certo o negócio. Vamos lá. Eu vou voltar. A gente vai corrigir a atividade da aula anterior de matemática. Né? Tá todo. Ah, agora foi. Agora eu vou conferir. E. Tchau. Deixa eu ver se vocês estão me vendo aí. Então. Vamos lá. Eu pedi para vocês ligarem o nome do número, que é a escrita por extenso, e o algarismo. Então, aqui, 20, ó, 30, 30. 40, 40. Aqui, ó. 20, ó, como é que escreve? 20. Deixa eu clicar aqui. 70, 50, 60, certo? Aí. E aí, o probleminha que eu botei para vocês foi o seguinte. Júlia é feirante, ela organizou 90 maçãs em sua banca. Então tá aqui, ó. Aqui tá a banca dela e as maçãs. Lembrando que eu falei para vocês na outra aula que cada caixinha dessa comporta 10 maçãs. Então a gente vai contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cada caixinha tem 10 maçãs. Então, é uma dezena, duas dezenas, três dezenas, quatro dezenas, cinco dezenas, 6, 7, 8, 9. Então, quantas dezenas de maçã tem na banca? 9 dezenas, certo? E aí a gente escreveu por extenso o algarismo e a quantidade de maçãs. Então, por extenso, a gente escreve 90 e o algarismo a gente é o 9 e o 0. Essa atividade é bem facinha, né? E aí, continuando, eu pedi para vocês fazerem essa atividade aí com material dourado. Lembra que eu falei para vocês do material dourado? A gente fez a atividade do livro, a gente viu o ábaco. No outro dia a gente vai falar sobre o ábaco de novo. E aí, lembra que eu falei? Cada torrezinha dessa é uma dezena. Cada cubinho desse aqui é uma unidade. Então, duas torres, duas dezenas ou 20 unidades. Aí você tinha que continuar preenchendo. Então, aqui são duas torres, então são duas dezenas. 3 cubinhos, 3 unidades. 23. Duas dezenas e 3 unidades. Da mesma forma aqui, duas dezenas, duas unidades. 22. 2 e 2. Duas dezenas e duas unidades. Duas dezenas e duas unidades. Também aqui, duas dezenas e 6 unidades. Duas dezenas, 6 unidades. Ok? E aqui, duas dezenas. Quantas unidades aqui? 8 unidades. Duas dezenas, 8 unidades. E a outra atividade era você continuarem a sequência. O que é que vocês precisavam entender? Que a casa da dezena se mantinha a mesma. Sempre era duas dezenas. E o que mudava era a unidade. Então, aqui era 20, aqui era 21. Aqui era 20, aqui era 22, aqui era 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nada mais que isso era a nossa atividadezinha anterior. Certo? E aí a gente vai fazer na próxima aula. Eu vou sintetizar um pouquinho melhor para vocês isso aí. Vou ver se a gente passa uma aulinha mais, né?
interativo, tô procurando. Eu sei que tem a dificuldade de ver vídeo, porque tem muito vídeo legal na internet que eu uso em sala de aula. Eu levo para passar para vocês, que ajuda muito nesse raciocínio matemático. E eu sei que tem a dificuldade de ver a aula, né? Porque é dados, né, que pega para ver a internet, infelizmente. Mas eu vou ver como é que eu faço ele ficar pequenininho para que caiba aqui dentro da aula, tá certo? Vamos à próxima atividade? A atividade de hoje. A gente vai fazer uma receita. E aí eu vou deixar as maiores explicações para fazer na próxima aula. Que aí eu vou pegar a próxima aula inteira, eu vou pegar uma aula só para corrigir. Deixa eu falar aqui para vocês entenderem. Eu vou pegar a próxima aula só para corrigir e fazer junto com vocês essa atividade, porque aí eu vou trazer novos elementos para vocês. Vou colocar um vídeo interessante aí, divertido também, para depois eu passar uma outra atividade para vocês explicar, tá certo? Em outro vídeo. Por quê? Porque agora eu sei que vocês já viram com a professora esse gênero textual, mas aí eu vou sistematizar melhor esse gênero textual para vocês, avançando com vocês, porque agora vocês são segundo ano, né? Que a gente sempre vai avançando. Eu vou só mostrar a atividade e vocês vão tentar fazer aí. Na próxima videoaula, que vai ser um pouquinho mais comprida, eu vou mostrar para vocês alguns elementos que eu quero que vocês prestem atenção, certo? Vamos aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Tá. Vamos lá. Eu peguei um gênero textual, receita culinária, é um tipo de texto. E aí vocês vão ver comigo na próxima aula que não existe só receita culinária. Existem vários outros tipos de textos, além da receita culinária, que vão dar a mesma coisa, que é uma instrução, mostrando como é que você deve fazer uma coisa. Aqui a gente vai fazer uma coisa gostosa, que é um brigadeiro. E aí eu trago para vocês a receita desse brigadeiro de panela, que é o brigadeiro que algumas pessoas chamam brigadeiro de colher. E aí eu trago aqui o texto, como é que vem o texto, e eu quero que vocês façam algumas observações sobre o texto, a partir das perguntas que eu fiz. Eu fiz a seguinte pergunta: o texto é separado em duas partes. Escreva quais são elas. Olhem para mim. Ele está separado em duas partes. Quais são essas partes? E pensem comigo. O modo de preparo, que é essa parte aqui, ele está separado em 3 etapas, né? Que até está enumerado. 1, 2 e 3. E ela aqui está embaralhada. Coloque em ordem e vamos pensar qual a importância desse texto estar vindo em ordem, tá certo? E aí eu faço uma outra pergunta muito importante. Qual é a finalidade desse texto? Para que serve um texto desse? Por que uma pessoa lê um texto desse? Tá certo? E aí, na aula que vem, a gente vai esmiuçar bastante essas questões, tá certo? E aí, a outra atividade que eu pedi para vocês fazerem é: observem esse outro texto. Olha esse texto aqui. E olha esse texto aqui. Eu faço uma pergunta para você. Você reconhece esse texto? Da onde? Tem alguma diferença desse texto para o texto lá de cima? Qual? Qual é essa diferença? E aí eu falo para vocês prestaram atenção aonde estão as letras maiúsculas e as letras minúsculas? E aí é um outro tema que a gente vai abordar na aula que vem. Só vai ser isso, a aula que vem. Por quê? Eu quero que vocês observem que para cada letra maiúscula a gente tem a minúscula correspondente. Aqui a gente vai trabalhar primeiro só a gente vai relembrar, vai revisar as letras de imprensa. Mas aí a tia vai mostrar mais para frente, eu não sei quanto tempo nós vamos ficar aqui, as letras também cursiva, né? A letra de mão que a gente fala. E aí eu pedi para vocês observarem. Olhem aqui no painel e mostrem para mim a letra do seu nome. Só que você vai escrever de um lado a letra do seu nome
maiúscula e a letra do seu nome minúscula. E depois, olhem lá o texto que vocês fizeram, o título do texto, da atividade. Ele tá com letra maiúscula ou minúscula? E aí, depois que vocês observarem isso, você vai escrever ele para mim todo em letra maiúscula e todo em letra minúscula, certo? E aí, depois você vai ligar. A palavra que tem aqui é as palavras que tem aqui também, desse lado. A diferença aqui, de um lado algumas estão maiúsculas e de outro lado algumas estão minúsculas. Tia, você vai ver como é que a gente tá. Não vou poder. Mas eu queria muito que vocês tentassem fazer antes de eu gravar a aula amanhã, né? Porque amanhã eu vou gravar essa aula e vou botar para vocês. Por quê? Porque é assim que a gente sabe o que a gente não sabe, né? E aí a tia ia gravar aula ajudando vocês. Eu estou tentando gravar aulas menores, mais curtas, porque eu acho também que fica mais barato para ver. Usa menos dados. Estou tentando baixar a qualidade também. Estou vendo o que eu posso fazer aqui para ajudar vocês em casa, tá certo? Mas lembrando, toda atividade também está impressa. Se tiver quem ajude em casa, também dá para fazer, tá certo? Um beijinho, até amanhã, tá certo?